E aí pessoal do YouTube, eu sou o André e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje são os 10 dias de uso do Realme C53. Os dias de uso, pessoal, geralmente, os dias de uso que eu faço é utilizando o meu chip no aparelho, usando no dia a dia, tá? Não é assim apenas testes aqui que eu faço aqui onde eu gravo os vídeos, mas é no dia a dia, quando eu saio, algumas vezes eu saio com o aparelho, certo? Utilizo aí redes sociais, WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter e tudo mais, né? Então é o uso do dia a dia. E aqui é a minha experiência de uso de 10 dias deste aparelho. Algo que me surpreendeu muito, pena que eu perdi, né? Posso até passar por mentiroso, né? É que o rendimento da bateria deste aparelho aqui, ele ficou em torno de 11 horas e meia de tela ligada. Nem eu acreditei. Dos 10 dias que eu usei, gente, eu carreguei uma vez só o aparelho, tá? Então foi algo assim surpreendente. E vocês podem estar falando, o que você fez com o aparelho? Não tirou de cima da mesa, não tirou do bolso? Pelo contrário, eu utilizei da mesma forma que eu utilizo os outros aparelhos que eu faço esse teste do uso do dia a dia, tá? Então não foi algo diferente em relação aos outros aparelhos, eu faço da mesma maneira, tá? Então me surpreendeu muito, acima de 11 horas. Quanto a isso, parabéns, tá? Bom, parte de usabilidade, sem problemas para uso dos aplicativos aí que geralmente eu utilizo no dia a dia. Os aplicativos que eu uso no dia a dia são Telegram, WhatsApp, YouTube Studio, o Twitter, Instagram, tem um aplicativo de XP Investimento, tenho também o Uber, Gmail e o Threads também que eu utilizo. Fora navegador também, que eu utilizo do aparelho, que vem o Chrome com esse aparelho aqui, e as outras funções aí do dia a dia, tá? Então, quanto a isso, sem problema algum, ele não é tão rápido, por exemplo, quanto um aparelho que tem um processador top de linha, mas para o uso do dia a dia, para tarefas básicas, ele vai dar muito bem conta do recado. Tempo para carregar, gente. O tempo para carregar, ele levou um pouco mais de 1 hora para carregar, certo? Com uma bateria de 5.000 mAh, com um carregador de 33. Vocês podem falar assim, um tempo alto. Sim, mas também isso pode ser por causa do processador, tá? Então, levou-se um pouco mais de 1 hora para carregar. Geralmente as pessoas gostam aí que o aparelho carregue em até 50 minutos, entre 40 e 50 minutos, para ter o aparelho mais rápido em mãos para poder trabalhar. Então, não espere um tempo assim, não espere que ele vá carregar de uma maneira rápida, certo? Ele vai carregar um pouquinho mais de 1 hora. Vou deixar o tempo aqui embaixo para vocês de quanto levou para carregar o aparelho, de tantos por cento de bateria até 100%, certo? Sendo que eu falei para vocês que desses 10 dias eu carreguei uma vez só o aparelho. E vamos falar um pouco de memória RAM e armazenamento. O aparelho, pessoal, ele vem com 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento. Ele também tem o chamado DRE ou RAM Plus, tá? Caso você queira colocar mais memória RAM no aparelho, você pode expandir a memória RAM virtual dele, tá? Então você pode ter um pouquinho mais de memória. Ele tem as opções de 2, 4 ou 6 GB, ou seja, você pode dobrar a memória RAM do aparelho, 6 GB de memória RAM física, mais 6 GB de memória RAM virtual, chegando a 12 GB, né? Então você vai conseguir que os aplicativos fiquem o maior tempo possível em memória, tá? Sem daquele reload, quando você abre ali os últimos aplicativos abertos, você vai abrir ali, você estava editando alguma coisa e ele faz o reload e você acaba perdendo tudo. Então esses 6 GB a mais pode dar um fôlego aí para permanecer na memória, tá? Os aplicativos. Processador, pessoal. O processador que vai nesse aparelho é um Unisoc, um Tiger T616, tá? Não é um processador aí que tem aquela maravilha de performance, certo? Mas, como falei para vocês, para o uso do dia a dia tá muito bom. E o processador, eu vi que ele economizou muita bateria nesses dias. Eu não mexi em nada de performance, nada de otimização de bateria, eu não alterei nenhuma configuração de rendimento de bateria, de processador e nada. Conforme eu tirei o aparelho da caixa, já configurei, baixei todos os aplicativos que eu utilizo e comecei a usar no dia a dia. E, como falei para vocês, acabou chegando aí a mais de 11 horas de tela ligada, né? E
de 10 dias de uso, apenas uma vez eu carreguei. Pena que eu perdi o print, né? Como eu falei, posso até passar por mentiroso, mas não. O aparelho me surpreendeu quanto a isso. Câmeras, pessoal. Câmeras, eu falo para vocês que na parte de fotos tá muito bem o aparelho. Por ser um aparelho aí, digamos assim, um intermediário de entrada, quase intermediário, né? De intermediário de entrada para intermediário. As fotos se saíram até que bem. Mas o vídeo, né? O vídeo ele deixa um pouco a desejar na parte de áudio. O áudio ele grava em mono, tá, gente? Então isso não me agradou muito. Então não esperem muita qualidade na hora dos vídeos, tá? Então já deixo esse alerta para vocês. Mas quanto para foto, gente, se saiu até que bem. Câmera frontal também me agradou muito. Tanto o modo normal quanto o modo retrato. Como falei para vocês, não é mil maravilhas as câmeras, mas se sai até que bem para fotos. Tá? Sempre salientando muito bem a parte de foto. Parte de jogos, não testei ainda. Vou testar a parte de jogos desse aparelho e depois, muito provavelmente, eu faço um resumo dos jogos que eu testei para esse aparelho, tá? Então, não vou dar minha opinião aqui quanto a jogos, se foi pressupondo que vai ser bom ou não, então eu não posso fazer assim suposições agora, senão vou estar passando uma informação errada, incorreta para vocês, tá? Mas irei fazer teste com jogos para esse aparelho. Novamente, sem travamentos aí para os aplicativos e mensagens, WhatsApp, a qualidade do microfone boa para você mandar um áudio, alto-falantes para você poder ouvir as suas gravações sem problema algum, né? Eu não tive dificuldades aqui com esse aparelho, mas ele tem apenas um microfone, tá? O ideal seria se ele tivesse 2 microfones para cancelamento de ruído, mas no caso ele tem um microfone apenas. Eu não sei se tanto para WhatsApp, Telegram, essas coisas, eu não tive dificuldades na gravação de áudio, fazer gravação de áudio, tá? E também para escutar, não tive problemas, mas fica o alerta, né? O aparelho ele tem apenas um microfone, pode ser que não agrade a qualidade da gravação de áudio para algumas pessoas, tá? Então fica esse alerta também. Olha, pelo que ele apresenta em hardware e em recursos de interfaces, o aparelho está muito bom, tá? Tá muito bom mesmo. E vamos lá, vale a pena? Eu vou dar minha opinião aqui a respeito do C53. Se você quer pegar, por exemplo, um C53, você também poderia olhar o C55, que também está com um preço bom. Ele tem um hardware um pouquinho mais parrudo em relação ao C53. O C55 ele já é, digamos assim, um intermediário ali, ele está ali na faixa do intermediário. Se mudasse o processador, ele até viraria um intermediário, um premium. Aqui no caso, este aparelho que eu falo para vocês, o C53, ele é entre um intermediário de entrada para um intermediário. Ele não chega a ser aí de fato um intermediário, tá? Mas se você quer pagar um pouquinho menos, tem aqui o C53. Eu tinha previsto aí que ele viesse na faixa entre 1.100 a 1.200, que estaria excelente. Mas para um preço de lançamento dele, o preço de lançamento dele foi assim, meio que pegou a gente de surpresa no momento da divulgação do preço, R$ 1.400, então me surpreendeu muito. E eu vejo assim, R$ 1.400 tem ainda uma certa margem ainda para poder cair mais ainda o preço desse aparelho, que chegando aí na faixa dos R$ 1.000 vai estar excelente a compra desse aparelho. R$ 1.400 está bom para um preço de lançamento? Sim, está muito bom. R$ 1.000 vai ficar melhor ainda? Sim, vai ficar melhor ainda porque você vai economizar e vai ter aí um aparelho bacana para você estar utilizando aí no dia a dia, tá, gente? Então, é um aparelho, como falei para vocês, de intermediário de entrada para intermediário. Tem o C55 que eu posso recomendar para vocês, que está uma categoria acima, por exemplo, ele é uma categoria de intermediário mesmo, nativo ali de intermediário, que tem ali um hardware um pouquinho mais parrudo, mas se você quer economizar, como falei para vocês, o C53 está de bom tamanho. Antes até de acabar o vídeo, quero agradecer aí a assessoria de imprensa que forneceu o aparelho para testes. Adorei testar o aparelho, principalmente na bateria, que me surpreendeu muito, que eu falei para vocês, acima de 11 horas de tela ligada. Me surpreendeu bastante. E ainda teremos testes ainda com jogos e um resumo de jogos ainda que eu vou fazer desse aparelho aqui, para dar minha opinião final sobre, principalmente, processador, né, que vai com esse aparelho. É o que o pessoal se preocupa muito, processador que está atrelado na hora de jogar para ter uma boa performance nos jogos. Então, aguardem aí os próximos vídeos aí
de testes de jogos e o resumo que eu tenho para falar para vocês do aparelho. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostou, seu joinha, não deixe de se inscrever no canal e tocar no sininho para receber as notificações. Obrigado, até mais. Falou, pessoal. Fui!